Olá, eu sou Rodrigo Dias, sou professor do CNCC, da UFABC, e eu vou fazer aqui com vocês alguns exercícios de funções de uma variável, tá? Sobre derivadas. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é este aqui. Determine a derivada da função f, uma função f definida no intervalo aberto de 0 até mais infinito, com valores no conjunto dos números reais, e a f é definida por f de x é igual a x elevado a x. Tá? Então, vai ser muito mais proveitoso se você vir a resolução desse exercício depois de ter tentado fazer o exercício. Então, eu recomendo agora que você pause o vídeo, tente fazer o exercício e só continue a reprodução do vídeo depois que você tiver resolvido o exercício ou desistido se você não tiver conseguido chegar na resposta. Tá? Então, faça isso. Bom, resolvendo o exercício agora, então. Qual que é... A primeira coisa que eu quero falar é como não fazer esse exercício, né? Como não resolver esse exercício, ou como resolver errado. Tem muita gente vê uma coisa elevada a outra e pensa, a regra do tombo, né? Então, se eu tenho aqui a minha função f de x é igual a x elevado a x, uma coisa elevada a outra, eu já sei o que fazer, né? A derivada, eu pego o expoente ele vem aqui para o chão e multiplica a potência, eu preservo a base, né? Copio a base e daí o expoente subtrai 1. E daí ficaria x vezes x elevado a x menos 1. E daí se você pensar que x é a mesma coisa que x elevado a 1, usando propriedades de potência, isso aqui vai ser x elevado a 1 mais x menos 1, que é x. Ou seja, x elevado a x, que é a mesma coisa que a f. Você vai falar, poxa, olha só, f' de x é a mesma coisa que f. Então, não, porque... Só que está errado. Né? Por que está errado? Porque para você... Inclusive, deixa eu apagar aqui. Para você aplicar a tal da regra do tombo, né, do expoente, vai para frente, daí você copia a potência com o expoente menos 1, o expoente tem que ser constante. Né? O que isso quer dizer? Eu estou derivando a função com relação à variável x. Então, para que eu possa aplicar essa regra do tombo, não pode ter x no expoente. Ou ainda, o expoente ele não pode variar se o meu x variar. O expoente tem que ser constante com relação à variável x. E aqui claramente não é, né? O expoente é x. Então isso aqui não é uma potência como x ao quadrado, por exemplo. Você simplesmente passa para frente e fica 2x. Né? Não. Então aqui a gente tem que pensar um pouquinho mais. Isso aqui também não é uma função exponencial como as que a gente está acostumado a ver, por exemplo, sei lá, f de x é igual a 2 elevado a x, por exemplo, em que a base é constante, que a gente já viu nos vídeos anteriores como que faz para derivar. Então, aqui a gente vai ter que fazer um truquezinho para reduzir essa função a uma função exponencial, mais ou menos, vai ser uma composta, na verdade. E a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, o truquezinho maroto aqui que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai reescrever a nossa função f de x, que é x elevado a x, a gente vai escrever da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a ln, né, ao logaritmo natural de x elevado a x. Tudo bem? Qualquer coisa é igual a e elevado ao ln dessa coisa. Claro, se a coisa for positiva, senão não faz sentido. Né? Então, qualquer coisa positiva, isso vai acontecer. E daí, é claro, né, o domínio da função. Você fala, como é que eu sei que a função é positiva? Que o x elevado a x vai dar positivo. Bom, repara que o x é sempre positivo, né? Então, se você pega uma coisa positiva e leva a outra coisa positiva, isso vai dar sempre positivo. Então aqui, isso que a gente fez é legítimo. E daí agora a gente vai usar propriedades de logaritmo, né? Por exemplo, né, a que a gente vai usar é que se eu estou calculando o logaritmo de uma potência, eu posso pegar o expoente dessa potência e trazer para frente do logaritmo. Então, isso aqui fica x vezes ln de x. Né? O ln de x elevado a x é a mesma coisa que x vezes ln de x. Então, no fim das contas, eu tenho e elevado a x vezes ln de x. Tá? Agora sim, eu tenho uma função que tem uma cara um pouco mais reconhecível aqui, né? Uma coisa um pouco mais familiar. Porque agora eu tenho uma potência de base e, legal, é o que eu queria. É uma potência constante, uma potência cuja base é constante, é uma função exponencial que eu sei derivar. Né? Ainda mais se a base é e, né? Mais fácil ainda. Bom, então se f de x é igual a e elevado a x vezes ln de x, quem que é a derivada de f com relação a x? Né? Quem que é f' de x? Bom, aqui a gente tem uma função composta.
né? A gente tem uma exponencial de base e, mas essa exponencial não é simplesmente de x, né? Não é elevado a x. É elevado a uma função de x, que no caso é x vezes ln de x. Então aqui a gente tem uma composta de funções, sendo que a última função que a gente aplicou aqui nessa composta é a exponencial. Então ela é a que a gente deriva primeiro, né? Então aqui a gente tem uma função exponencial de uma certa coisa, e a derivada de uma exponencial de base e é a própria exponencial de base e, né? Então, aqui a gente vai ter o próprio e elevado a x vezes ln de x. Só que agora, pela regra da cadeia, a gente tem que multiplicar isso pela derivada dessa expressão que está da função, né? Que está no argumento da função exponencial, ou seja, no expoente aqui do e. Então, a gente tem que multiplicar isso pela derivada de x vezes ln de x. Tá bom? E daí agora, para expressar essa derivada, a gente vai usar a regra do produto, né? Bom, aqui na frente a gente tem o e elevado a x vezes ln de x. Você poderia até falar, bom, esse cara aqui já derivei, não preciso mais mexer nele, mas vamos mexer ele de volta para de onde ele saiu, né? Então isso aqui é a mesma coisa que e elevado a ln de x elevado a x. Daí na próxima passagem a gente transforma isso em x elevado a x de novo, né? Vamos pensar agora na derivada aqui do produto. Então a regra do produto, o que é? É a derivada da primeira função vezes a segunda função. Então, aqui vai ficar a derivada de x mesmo, vezes ln de x, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então, vai ficar x vezes a derivada de ln de x. Então isso aqui vai dar o quê? Bom, agora, vamos ver. O e elevado a ln de x elevado a x, novamente, né, a gente está pegando x elevado a x, calculando ln e depois fazendo e elevado a isso. Uma função é a inversa da outra, né, o logaritmo de base e a exponencial de base e. Então, você voltou para o x elevado a x. E isso aqui está multiplicando o quê? Bom, x, a derivada da função identidade, né, a função que leva x em x, é 1. Né? E isso está multiplicando ln de x mais... Agora eu tenho x vezes a derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E agora a gente simplesmente reduz aqui a conta. Na frente a gente tem o x elevado a x. Só que isso está multiplicando 1 vezes ln de x é ln de x mais x vezes 1 sobre x é 1. Então, esta é a resposta. A derivada da nossa função f dada por f de x é igual a x elevado a x vai ser x elevado a x vezes, abre parênteses, ln de x mais 1. Tudo bem? E é isso. O próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício 11 da lista 2. Né? Então, da lista de exercícios número 2, que está na página de FUV lá no GradMat. A gente vai fazer esse exercício parcialmente. Né? Ele é um exercício que tem 3 itens. A gente vai fazer o primeiro item e a primeira metade do segundo item, porque são as partes do exercício que, de fato, exploram o conceito de derivada, que é o que a gente está querendo trabalhar aqui neste vídeo. Tá? O resto do exercício tem mais a ver até com o conteúdo de bases matemáticas do que com o conteúdo de FUF. Então, a gente vai... Claro, você pode continuar depois, a partir do que a gente vai fazer aqui. Recomendo que você tente, mas o nosso foco aqui vai ser na parte derivada, tá? Então, bom, vamos ler o enunciado. Então, o enunciado diz: o movimento de uma mola sujeita a uma força de atrito é frequentemente modelado pelo produto de uma função exponencial e uma função seno. Suponha que a equação do movimento de um ponto sobre essa mola é S de t é igual a 2 vezes e elevado a menos t sobre 2 vezes seno de t, sendo S a posição em centímetros e t o tempo em segundos. E daí o que ele pergunta para a gente é, no item A, encontra a velocidade após t segundos, e no item B, encontra os instantes de tempo nos quais a partícula se encontra em repouso. Bom, novamente, se você não tentou fazer esse exercício ainda, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente fazer o exercício e só retome a reprodução depois que você tiver terminado, tá bom? Ok, então vamos resolver o exercício. Bom,
Primeiro item, ele pergunta a velocidade, né? O que é a velocidade? A velocidade, se você tem aqui, o enunciado deu para a gente a função que descreve a posição com relação ao tempo, né? Então, se você... A velocidade, o que é? A velocidade é a variação instantânea da posição no tempo, ou seja, a derivada da posição com relação ao tempo. Em outras palavras, é a derivada da função S aqui. A função S que está expressando a posição com relação ao tempo, né, em função do tempo. Então, o que a gente tem que fazer é derivar essa função. Então, vamos fazer isso aqui no item A. Né? Item A, vamos... No item A, então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem 2 vezes e elevado... Opa! A gente tem que S de t é igual a 2 vezes e elevado a menos t sobre 2 vezes seno de t. E daí, ele quer que a gente encontre a velocidade, que eu vou chamar de v de t, né, velocidade no instante t. E isto aqui nada mais é do que a derivada da função s, né, a função s' de t. Como que a gente deriva isso aqui? A gente pode pensar da seguinte maneira, né? Isso aqui é uma multiplicação de funções, é um produto de funções. A gente pode pensar que a primeira função é esse 2 vezes e elevado a menos t sobre 2, que a nossa segunda função é a função seno. Né? E daí, como que fica, então, a derivada do produto? A derivada de um produto de duas funções é a derivada da primeira função vezes a segunda função. Então, vai ser a derivada de 2 vezes e elevado a menos t sobre 2. Isso aqui vai multiplicar a segunda função, que é seno de t. E daí mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ou seja, vai ficar 2 vezes e elevado a menos t sobre 2. Isso aqui vai multiplicar a derivada de seno de t. Isso aqui vai dar o quê? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derivar aqui a função 2, função que leva t, em 2 vezes e elevado a menos t sobre 2. Então, bom, primeira coisa, esse 2 aqui na frente é uma constante, então a derivada de uma função que é 2 vezes uma outra função é simplesmente 2 vezes a derivada dessa outra função. Então, no caso aqui, a gente vai dar 2 vezes a derivada de e elevado a menos t sobre 2. Isso aqui é uma função composta, né? Então, eu peguei o t, primeiro eu multipliquei ele por menos meio, e depois eu fiz e elevado ao resultado dessa conta. Então, uma função composta, a última coisa que eu fiz foi a exponencial de base e. Então, a primeira coisa que a gente faz é a derivada da exponencial de base e, que é a própria exponencial de base e. Né? Então, vai dar e elevado a menos t sobre 2, a exponencial que a gente tem. Só que daí, pela regra da cadeia, a gente tem que multiplicar pela derivada de menos t sobre 2. Né? Isso aqui ainda vai multiplicar o seno de t, que era a segunda função do nosso produto original lá em cima. Daí mais, aqui eu tenho 2 vezes, tudo parênteses, 2 vezes e elevado a menos t sobre 2, vezes a derivada de seno de t é cosseno de t. Então, é isso que a gente tem aqui. Bom, vamos ver onde que a gente chega aqui, então. Então, a nossa derivada está dando 2 vezes e elevado a menos t sobre 2, vezes... Qual que é a derivada de menos t sobre 2, né? Derivada com relação a t. Bom, menos t sobre 2 é menos meio vezes t. Uma função de primeiro grau, na variável t, então a derivada dessa função vai ser exatamente menos meio. Né? É o número que está multiplicando o t. Isto aqui, vezes seno de t, mais 2 vezes e elevado a menos t sobre 2, vezes cosseno de t. Essa segunda parte aqui já não precisa fazer mais nada. Tá, e daí isto aqui vai dar o quê? Né? Isso aqui vai dar... Bom, tem um 2 aqui, e depois tem um menos meio aqui, então esse 2 pode cortar com 2 no denominador, a gente pode ignorar os dois. Então vai ficar e elevado a menos t sobre 2, vezes menos seno de t,
mais 2 vezes e elevado a menos t sobre 2 vezes cosseno de t. E para ficar mais simpático, né, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. A gente pode perceber que tem um e elevado a menos t sobre 2, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo dessa soma. E a gente pode botar ele em evidência. E daí vai ficar, né, botar o fator comum em evidência, também conhecido como fazer a distributiva de trás para frente. Então fica e elevado a menos t sobre 2 vezes menos seno de t mais 2 vezes cosseno de t. Né? É isso que a gente tem colocado dentro do parênteses para que quando você fizer a distributiva você volte para a linha de cima, aqui onde você está. E pronto, já está com uma cara boa o bastante. Tá? Então, isto aqui é a velocidade no instante t. Tudo bem? Então, a velocidade no instante t é e elevado a menos t sobre 2, e elevado a menos t sobre 2 vezes, abre parênteses, menos seno de t mais 2 cosseno de t. Ok, isso é o item A. Qual que é o item B agora? O item B ele pergunta quais são os instantes de tempo nos quais a partícula se encontra em repouso. Então, o que é repouso? Repouso quer dizer que ela não está se mexendo, quer dizer que ela está parada. Né? E ela estar parada quer dizer que a velocidade dela, naquele instante, é igual a zero. Né? Chegou um momento que ela parou. E claro, é um movimento de mola, né? Tem inclusive uma função seno para dizer isso, ela está indo e voltando. Né? Mas é justamente quando ela parou de ir, começa a voltar. Esse é o instante em que a velocidade, naquele instante, é igual a zero. Ela teve que parar de ir para começar a voltar. Né? Intuitivamente é isso que está acontecendo. Então, vamos ver. A gente está procurando quais são os instantes t para os quais v de t é igual a zero. Então, a gente já encontrou aqui quem é v de t. V de t é isso. Né? Vamos começar uma nova página. Então, o item B, né, a gente já sabe do item A, a gente sabe que v de t é igual a e elevado a menos t sobre 2 vezes, era menos seno mais 2 cosseno, isso? Então, vezes menos seno de t mais 2 cosseno de t. Certo? Então, isso aqui é a nossa velocidade, a velocidade da nossa partícula, né, do corpo que está preso na mola, no instante t. Então, a gente quer saber quando que está em repouso. Então, a gente está procurando quais são os valores de t para os quais v de t, né, que satisfazem a igualdade, v de t igual a zero. Bom, v de t igual a zero significa que e elevado a menos t sobre 2 vezes, abre parênteses, menos seno de t mais 2 cosseno de t é igual a zero. E daí, bom, eu tenho uma coisa vezes a outra dando zero. Quando que isso acontece? Bom, uma coisa vezes a outra deu zero, é porque alguma delas é zero. Né? Agora, repara o seguinte, né? E elevado a menos t sobre 2, e elevado a qualquer coisa é sempre, na verdade é sempre positivo, mas assim, porque a gente precisa aqui é só perceber que é sempre diferente de zero. E elevado a alguém nunca vai ser zero. Então, se e elevado a menos t sobre 2 vezes o que está dentro desse parênteses deu zero, é porque a coisa que está dentro desse parênteses é igual a zero. Né? Então, isso aqui vai acontecer exatamente quando menos seno de t mais 2 cosseno de t é igual a zero. E daí, quem é t? Né? Quem é o t que satisfaz isso? A gente pode... Tem algumas maneiras aqui de lidar com isso. Minha favorita é... Vamos chegar na tangente de t. Né? Então, vamos deixar seno de um lado. Então, aqui a gente vai ter menos seno de t mais... desculpa, menos seno de t é igual a menos 2 cosseno de t. Se a gente somar menos 2 cosseno de t dos dois lados da igualdade anterior. E agora a gente vai dividir em cima e embaixo.
né, dividir os dois lados da igualdade, desculpa, por menos cosseno de t. E daí aqui a gente vai ter seno de t sobre cosseno de t. Isso aqui vai dar, se eu estou dividindo por menos cosseno de t, isso aqui vai dar exatamente 2. Tudo bem? E daí seno de t sobre cosseno de t é tangente, né? Então isso aqui significa... Isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu dizer que tangente de t é igual a 2. Bom, você poderia falar aqui em cima, né? Tipo, mas olha só, por que você pode dividir por... A gente dividiu por menos cosseno de t, né? Por que você pode dividir por menos cosseno de t? Você só pode dividir por uma coisa se você sabe que essa coisa é zero. Tem razão, mas vamos ver. Pode ser, é possível, né? A partir dessa igualdade aqui, se essa igualdade aqui é satisfeita, cosseno de t pode ser zero? A resposta é não, né? Porque se o cosseno de t for zero, o lado direito da igualdade dá zero, e daí você teria que ter necessariamente menos seno de t igual a zero, ou seja, seno de t também teria que ser zero. Então, o t ele satisfaria ao mesmo tempo seno de t é zero e cosseno de t é zero. Isso é impossível, né? Então, se esta igualdade aqui é satisfeita, cosseno de t com certeza é diferente de zero, então a gente pode dividir por cosseno de t. Tá? Mas boa pergunta. Então, vamos lá. Então, a gente chegou em tangente de t igual a 2. E daí, ok, quem é o t, então? Então, a maneira de expressar o t aqui é usar função trigonométrica inversa, né? Então, no caso, a gente vai dizer que o t ele é arco tangente de 2. Mas o que é arco tangente de 2, né? Lembrando, arco tangente de 2 é o único cidadão que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cuja tangente é igual a 2. Né? Acontece que o t ele não precisa necessariamente ser só esse cara. Né? Existem outros valores de t cuja tangente é igual a 2, porque a função tangente é periódica, e o período dela é π. Então, se eu pegar arco tangente de 2 e somar um múltiplo inteiro de π, isso aqui vai continuar, a tangente disso aqui vai continuar dando 2. Né? Então, essas são todas as soluções. Seria para cá inteiro, né? Qualquer múltiplo inteiro de π positivo ou negativo interessaria aqui para a gente. Se isso não fosse um problema, o enunciado é uma situação física, né? Tem um instante de tempo, então os instantes de tempo negativos não nos interessam, então vamos pegar que o K é natural, tá? Então, eu vou ter arco tangente de 2, arco tangente de 2 mais π, arco tangente de 2 mais 2π, arco tangente de 2 mais 3π, etc. Né? Só os múltiplos inteiros não negativos de π são os que interessam para a gente. E esses são, portanto, todos os valores de t que fazem a velocidade da nossa partícula no instante t ser igual a zero. Tudo bem? São, esses aqui. Arco tangente de 2 mais k vezes π, sendo k um número natural. E o último exercício que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Né? Então, vamos ler o enunciado. A partir de um ponto suspenso, despeja-se areia verticalmente sobre um solo plano, de modo a formar um cone de areia cuja base é um círculo de raio sempre igual à altura do cone. Sabendo que a areia é despejada a uma taxa constante de meio metro cúbico por segundo, determine a velocidade da variação na altura do cone de areia em metros por segundo, no instante em que o cone tem 2 metros de altura. Então, isso aqui é um problema de taxa de variação. Tá? Mais uma vez, tente fazer o exercício, pause o vídeo agora, tente fazer o exercício e só retome a reprodução depois que você tiver concluído. Tá bom? Ok, vamos resolver o exercício então. Então, olha só, para resolver o exercício, a gente tem aqui, um desenho bonito aqui do nosso cone de areia. E o que ele fala aqui no enunciado? Ele fala que cadê? O raio, né, a base é um cone de areia cuja base é um círculo de raio sempre igual à altura do cone. Então, se a altura do cone é h,
Então, quer dizer que o raio do círculo que está aqui embaixo também é H. Tudo bem? Então, o cone, assim, está caindo areia aqui em cima e está formando esse cone de areia. Então, o cone está aumentando, né? Mas ele está aumentando, mas ele tem meio que sempre o mesmo formato, vamos dizer assim, né? A altura dele, em qualquer instante de tempo que está aumentando, que está variando, ela é sempre igual ao raio do círculo que está lá embaixo, que também está aumentando, porque o cone como um todo está crescendo, né? Beleza. Então, o que, que a gente tem aqui? Bom, vamos... O que a gente tem é o seguinte, né? O que, que a gente sabe sobre alturas de cones, né? Aliás, sobre volumes de cones, né? Porque a gente está relacionando aqui, a gente tem aqui a nossa variável, que é a altura do cone, e a gente quer relacionar isso com o volume do cone, que é a informação que a gente tem, porque o que a gente tem é a variação do volume do cone. Repara que isso aqui é exatamente o quanto o volume do cone está variando, que é quanta areia está caindo no nosso cone por segundo. Né? Então, isso aqui vai ser importante. Tá, mas vamos lá. Vamos fazer... A conta que a gente tem que fazer é... Bom, a gente sabe que o volume do cone... Qual que é o volume do cone? O volume do cone é 1/3 vezes a área da base, que no caso a base é um círculo de raio H, então vai ser π H ao quadrado, vezes a altura, que é H. Pode até se perguntar, mas de onde saiu esse 1/3? Bom, nesse instante a gente só vai usar esse fato, mas a gente vai ser capaz de justificar isso na segunda metade do curso, quando a gente vai falando de integral. Né? Volumes de sólidos de revolução, isso aqui é um exemplo de um sólido de revolução, você vai poder justificar por que o volume do cone é isso. Mas, neste momento, a gente vai só usar a fórmula do volume do cone, que a gente já conhece de outros carnavais. Aí. Então, isso aqui vai dar o quê, então? Vai ser π sobre 3 vezes h ao cubo. Tudo bem? Agora, repara o seguinte, né? Isso aqui... Tem espaço? Deixa eu jogar para cima. Vamos ficar um pouco mais. Só que está variando no tempo, né? Então, na verdade, tanto o volume quanto a altura... Bom, π e 3 não variam no tempo, mas tanto o volume quanto a altura estão variando no tempo, porque a areia está caindo. Então, isso aqui a gente pode escrever de maneira até um pouco mais precisa, da seguinte maneira: o volume de T é igual a π sobre 3 vezes h de T ao cubo. Tudo bem? Sendo h de T a altura do nosso cone depois de transcorridos T segundos, e volume, e V de T é o volume do nosso cone de areia depois de T segundos. Né? Ok. Então, agora repara o seguinte, a gente sabe quanto é V de T. Por quê? Justamente porque a gente sabe que está caindo areia, está caindo meio metro cúbico de areia a cada segundo. Então, depois de T segundos, quanto de areia a gente vai ter? Né? Depois de T segundos, né, o nosso V de T, isso aqui é a mesma coisa que 0,5 vezes T. Concorda? Se a cada segundo está caindo meio metro cúbico de areia, então a cada segundo o volume do nosso cone está aumentando meio metro cúbico. Né? Então, depois de T segundos, então no instante T, transcorridos T segundos, você vai ter meio vezes T metros cúbicos de areia já vão ter caído. E isso vai ser o volume do cone que foi formado com toda essa areia que caiu desde o início do processo até esse instante T. Tá bom? E daí, com isso, a gente... vamos... Fração junto com número decimal, eu particularmente não gosto, então vamos fazer assim. Isso aqui é a mesma coisa que meio vezes T. Tá bom? Tá. Então, olha só. A parte... O que é importante a gente saber que isto aqui, né, π sobre 3 vezes h de t ao cubo, é a mesma coisa que meio vezes t. Então, com isso, a gente pode perceber o seguinte. Então, aqui, ó, a gente vai resolver essa questão de duas maneiras diferentes, tá? Então, essa parte aqui, perceber essa igualdade, vou até escrever ela aqui. Então, π sobre 3... Aliás, vou escrever ela não. Vou escrever ela aqui. Eu estou vendo ela, e daí a gente copia para a próxima parte. Isso aqui, π sobre 3 vezes h de t ao cubo é igual a meio t. Tá?
Isto aqui é o ponto de partida da resolução, e daí, a partir daqui, a gente vai resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Tá? Então, vamos ver como. Então, vou colocar aqui, resolução 1. Como que a gente vai resolver isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a partir daqui, vamos isolar o h de t, né? Porque é isso que está sendo pedido, né, afinal. O que está sendo pedido é a velocidade da variação da altura do cone em metros por segundo. Então, a variação em metros por segundo é a variação com relação ao tempo, né? Ou seja, se a gente tem aqui a altura h de t, a altura no tempo, a gente vai derivar h de t. O que está sendo perguntado é isso, né? Então, vamos lá. H de t, vamos isolar h de t. A gente consegue aqui, está o cubo, a função que você levar ao cubo é uma função invertível, né? Então, daqui a gente vai ter que h de t ao cubo é igual a... vou puxar aqui. Isto aqui é a mesma coisa que eu dizer que h de t ao cubo é igual a 3 sobre 2π vezes t, tá bom? E daí, daqui, a gente conclui que h de t vai ser igual a raiz cúbica disso aqui. Então, daqui a gente vai ter que h de t é igual a raiz cúbica de 3 sobre 2π vezes t. Então, o que a gente vai fazer é derivar esse negócio aqui. Certo? Bom, falar, mas raiz cúbica. Bom, raiz cúbica, lembrando, né? A raiz cúbica de uma coisa é o mesmo que essa coisa elevada a 1/3. Então, vamos escrever dessa maneira aqui, porque daí a gente vai saber derivar usando as regras de derivação das funções clássicas que a gente já viu nos vídeos anteriores. Tá bom? Então, a gente encontrou h de t, né? H de t é isso aqui. Vamos ver quem que é a derivada de h de t. Então, se h de t é isso, a derivada de h de t, que é a função h' de t, é igual a... Bom, que função é essa? Né? Isto aqui é uma função composta. Né? Então, a gente pegou o nosso t, a gente multiplicou por 3 sobre 2π, e daí o resultado disso a gente elevou a 1/3. Então, a última coisa que a gente fez foi elevar 1/3. 1/3 que é uma constante. Então, aqui a gente pode aplicar a regra do tombo, né? Na hora de derivar a última função que a gente aplicou aqui nessa função composta, que é elevar o que a gente tinha a 1/3. Então, isso aqui vai ser 1/3 vezes o que a gente tinha, que é 3 sobre 2π vezes t, elevado a 1/3 menos 1. Que eu já vou escrever de cara aqui, né? 1/3 menos 1 é menos 2/3. Tá? Ok, só que lembrando, o argumento aqui da nossa função que levava coisas a 1/3 não era simplesmente t, era 3 sobre 2π vezes t. Então, a gente usou a regra da cadeia, a gente tem que multiplicar pela derivada disso. Então, a derivada com relação a t de 3 sobre 2π vezes t. Tudo bem? Assim, é uma função de primeiro grau, né, na variável t. Estou derivando com relação a t, vai dar o coeficiente. Né? Então, a gente pode também aqui já simplesmente escrever assim. Tá? Então, esse 3 sobre 2π que apareceu aqui, ele é a derivada desse troço que está aqui dentro, com relação a t. Tá bom? Tá. E daí, bom, daí coragem, vamos ter que fazer essa conta aqui. Esse 3 que está embaixo pode cortar com esse 3 que está em cima. E vamos ver. Bom, a galinha de t, portanto, eu já escrevi aqui, vou só botar um igual. Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a... Bom, eu tenho uma coisa elevada a menos 2/3. Então, isso é igual a 1 sobre essa coisa elevada a 2/3. Né? Então, 3 sobre 2π vezes t elevado a 2/3
E aqui eu tenho um 1 sobre 2π também, que sobrou. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar, né? Continuando. Bom, a gente pode botar numa fração só, né? Vai ficar 1 sobre 2π vezes 3 sobre 2π vezes t elevado a 2/3. Isso aqui é raiz cúbica desse 3 sobre 2π vezes t. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Levar uma coisa a 2/3 é isso. E daí, vamos ver onde a gente chega. Daqui a gente chega aonde? Vamos ver. Sabe o que eu quero fazer? Vamos passar esse 2π para dentro da raiz. Parece uma coisa meio aventureira, mas vai ficar mais fácil de fazer a conta. Então, esse 2π eu estou passando para dentro de uma raiz cúbica. Então, é a mesma coisa que eu tirar a raiz cúbica desse cara ao cubo. Tá? Então, a raiz cúbica de 2π ao cubo vezes... e aqui eu tenho isso aqui ao quadrado, que vai dar 9 sobre 4. 9 sobre 4π ao quadrado vezes t ao quadrado. Esse 2π ao cubo, acho que eu posso já escrever ele. Vai ser 8 vezes π ao cubo. Né? Pronto. Então aqui, por que a gente passou o π para dentro da raiz? Porque agora eu tenho π ao cubo sobre π ao quadrado. Isso aqui dá simplesmente π. Né? A gente pode até simplificar assim. E daí, onde que a gente chega? Vamos ver. Aqui a gente vai ter, então, portanto, a gente tem 9... vai ser isso. 1 sobre raiz cúbica de 9 vezes 8 vai ser 72 π. Desculpa. Esse 8 a gente podia ter cortado também com esse 4 aqui. Então, esse 8, nossa. Esse 8 aqui, cortando com esse 4, vai sobrar um 2 aqui. Então, agora sim. Números melhores. Números menores, portanto, números melhores, né? 2 vezes 9 dá 18. Vai ser raiz cúbica de 18 π vezes t ao quadrado. Tudo bem? Vou botar esse 2 aqui para ficar mais claro. Onde ele está? Ok. O que é isso? Né? Vamos pensar. A gente acabou de calcular a derivada de h, derivada da altura. Então, é a taxa é o quanto a altura está crescendo no instante t. A altura no instante t está aumentando a uma taxa de exatamente 1 sobre raiz cúbica de 18π vezes t ao quadrado metros por segundo. Certo. E daí? Mas o que ele pede, né? O que ele pede no enunciado? Vamos ver aqui. Ele quer saber qual que é a velocidade de variação da altura do cone de areia, que é o que a gente achou, só que ele quer isso no instante em que o cone tem 2 metros de altura. O que é um instante em que o cone tem 2 metros de altura? Bom, a gente vai ter que lembrar aqui o que era, né? Qual que é o instante em que o cone tem 2 metros de altura? O instante que o cone tem 2 metros de altura é o instante em que o volume é... A altura é 2, né? Então, daqui, vamos lembrar, né? Daqui a gente tinha aqui meio t, já vou escrever do jeito que vai ajudar a gente. Meio t é igual a π sobre 3 vezes h de t ao cubo. Então, a gente está interessado no instante em que esse h de t é igual a 2. A gente quer que isso aqui seja 2. Então, nesse caso, a gente chega aonde? Então, meio t, eu vou chamar de t til, o instante em que o 42 metros de altura. Isso aqui vai ser π sobre 3
vezes 2 ao cubo. E daí, disto, a gente chega em... disto aqui, a gente chega em T-til é igual a 2 ao cubo é 8, vezes 2 dá 16, pi sobre 3. Então, este aqui é o valor que a gente tem que colocar. Né? Esse é o instante de tempo que o enunciado está pedindo para a gente. E a gente quer saber o que nesse instante de tempo? A velocidade de variação da altura do cone de areia, ou seja, a galinha. A gente quer saber quanto que vale a galinha quando o instante é 16π sobre 3. Então, vamos voltar. Cadê? Passei. Aqui. Então, tomando, né? A gente concluiu que a galinha de T é igual a esse negócio aqui. Essa coisa bonita. Então, quem que é a galinha de T-til? Que é o que interessa para a gente, né? A galinha de T-til é, portanto, assim, a galinha de T-til é igual a essa conta aqui, bom, com T-til ao quadrado. Só que T-til a gente já sabe que é 16π sobre 3, né? Então, isso aqui vai ser... Eita. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz cúbica de 18π vezes 16π sobre 3 ao quadrado. E isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 sobre... Nossa! 1 sobre raiz cúbica de, bom, 18π vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 256. 256 vezes π ao quadrado, e isto aqui está sendo dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Daí 18 sobre 9, né? Tem um 18 aqui, que a gente pode cortar com esse 9, e vai sobrar um 2 aqui. Então, isto aqui vai dar quanto? Isto aqui vai dar igual a... A gente está acabando. Isso aqui vai dar igual a 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes 256 vai dar 512. Ah, gente, 512 é a mesma coisa que 2 a nono, tá? Vamos já escrever desse jeito, que é o jeito que vai ajudar a gente. E isso aqui está multiplicando π ao quadrado. Π ao cubo, tem um π vezes π ao quadrado, π ao cubo. Olha só, vai tudo sair da raiz. Que alegria. Isso aqui vai dar, portanto, né, raiz cúbica de 2 a nona é 2 ao cubo. Raiz cúbica de π ao cubo é π. Então, isso aqui vai dar incríveis 1 sobre 8π. Olha só que fofucho. 1 sobre 8π, opa, aliás, deixando claro, metros por segundo. Esta aqui é a velocidade de crescimento da altura da pirâmide no instante em que a altura do cone, no instante em que o cone tem 2 metros de altura. E é esta a... E essa é a resposta. Que é isso daqui. E é isso. Vamos agora fazer a segunda resolução. A segunda resolução. A primeira resolução, gente, ela é a resolução, assim, faca no dente, sangue nos olhos. E vamos fazer conta. Vamos encarar o bicho, né? Uma contaiada aqui. Emocionante, né? Assim, raiz cúbica, derivando, fazendo altas contas. A resolução 2, ela é muito mais, digamos, esperta.
Que é o seguinte, né? O que a gente tinha? Vamos voltar aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha um ponto de partida comum aqui a ambas essas soluções? Que era esta igualdade aqui que a gente tinha escrito lá no começo. A gente tinha concluído lá no começo. Né? Então, vamos começar por ela. Esta igualdade aqui. Tudo bem? Π sobre 3 vezes h de t ao cubo é igual a meio vezes t. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai derivar dos dois lados com relação a t. Então, a gente vai usar a derivação implícita aqui, no certo sentido. Né? Vamos fazer a derivação implícita aqui. Então, se você derivar dos dois lados com relação a t, você vai ter o quê? Vou copiar aqui. A derivada disto aqui com relação a t é igual à derivada disto aqui com relação a t. Né? Se essas duas funções estão me dando a mesma coisa, então a derivada delas vai me dar a mesma coisa também. Né? Então, as funções que são iguais vão ter derivadas iguais também, portanto. Tá, agora vamos derivar do lado esquerdo, então. O que é isso aqui, né? Qual que é a derivada de π sobre 3 vezes h de t ao cubo? Isso aqui, bom, π sobre 3 é uma constante. π sobre 3 vezes h de t ao cubo. 3, o expoente é uma constante, então a regra do tombo vai ficar 3 vezes h de t ao quadrado. Só que agora, né, isso aqui é uma função composta, então eu tenho que multiplicar pela derivada de h de t. Certo? E a derivada aqui do lado direito é, bom, a derivada com relação a t de meio vezes t, uma função de primeiro grau, é meio. Tá, então ele está perguntando para a gente quem é a galinha de t, né? Então, a galinha de t, vamos isolar aqui. Bom, tem 3 aqui, fazendo hora extra. H' de t é igual a, vamos ver, vai ser 1 sobre 2π vezes h de t ao quadrado. Só que o que ele perguntava para a gente? Ele queria saber quem que era a derivada, né, a taxa de crescimento, taxa de variação da altura, portanto a galinha, de t, só que no instante em que a altura era 2. Então a gente está interessado, lembra? A gente chamou de t-til, o instante em que a altura era 2. Então, a galinha de t-til é igual a 1 sobre 2π vezes h de t-til ao quadrado. Só que h de t-til, pela definição do que é t-til, é 2. Isso aqui é igual a 2. Portanto, o que vai dar a nossa conta? Nossa conta vai dar h' de t-til é igual a 1 sobre 2π vezes 2 ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado é 4 vezes 2π, 1 sobre 8π metros por segundo. Que é exatamente a mesma resposta a qual a gente tinha chegado. De um jeito muito mais sofrido. Os dois jeitos estão igualmente corretos. Esse aqui é um jeito mais esperto, usando derivação implícita. O outro é um jeito mais, nossa, vou isolar a função e vou derivar. Não interessa o que eu encontrei, eu vou derivar, vou encarar o bicho, porque eu sei derivar. Só que, enfim, os dois jeitos estão corretos, os dois jeitos chegam na mesma resposta, e a resposta é 1 sobre 8π metros por segundo.